E aí, vida? Uau! Boa noite. Adoro quando tem gente Começar assim. bombando a noite. Vem com tudo, vem com tudo. Olha, é um assunto hoje pesado, né? Me Mas ajeitando mais aqui. pesado do que falar dele é viver, né? Às custas das dificuldades que uma traição gera, né? Então, fala aí, dá boa noite pro pessoal. Fala com o Boa pessoal aí. noite. Hoje é o dia da verdade. É o Hoje é o dia dia. de Hoje é o dia mexer que a nos gente vai falar. esqueletos no baú, abrir o baú e Uhum. botar os esqueletos para fora. Mexer em coisas importantes que vão gerar aí muita Muito evolução para muita gente. aprendizado. Gente, presta atenção. Quem está chegando aqui é novo. Marcelo, seja bem-vindo. Um beijo para você, Marcelo Malta. Essa live de hoje tem um tema: como superar uma traição no meu relacionamento. Como superar? Essa live faz parte de um contexto nosso, são as lives Segredos de Família, que acontecem toda segunda-feira às 21h30. São lives que eu e Isabela a gente faz, onde a gente conta os segredos que a gente descobriu ao longo dessa caminhada, que permitiram que a gente construísse um relacionamento extraordinário. E tem muita coisa, né? Muita coisa que a gente fala aqui. Essa live, ela fica gravada, mas apenas para os alunos do nosso programa de 5 semanas. Então, se você não é aluno, anota tudo que você tem que anotar, porque ela não vai ficar gravada. Se você é aluno, relaxa, curte, presta bastante atenção no que a gente vai falar e a gente vai para cima. Então, toda semana a gente está aqui. Então, eu estou aqui. O tema de hoje. Tocou meu telefone aqui, deu um tilt aqui danado. Eu tomei até um Tá de susto, boa falei, não tô agora? ouvindo nada. Voltou agora? Não, agora voltou. Alguém me ligou aqui e aí deu essa loucura aqui. Ah, tá. Vamos lá? Vamos lá? Estão ouvindo bem? Estão vendo? Eu estou vendo você bem. Você está me vendo bem, viu? Tá com a boa Tô. qualidade? Tudo certinho? Tudo no contexto? Tá quase como se eu estivesse aqui do meu ladinho. É, é. Então vamos lá, olha só. Se você passou por uma traição, ou se você vivencia isso, se você experimentou, essa live é para você. Quando a gente começou, presta atenção aqui numa coisa que eu vou falar. Antes de mais nada, tudo bem aí? Você, Vila? Antes de mais nada, eu Eu? queria que Tô zero. as pessoas fizessem o que a Isabela sempre pede, sempre pede. Olha só, a gente vai falar muita coisa Vou importante aqui, compartilhar. muita coisa importante, tá? De repente, não é uma pessoa que viveu traição, de repente alguém que conhece alguém e tudo mais. Já tô Olha só, mandando. se você não quiser compartilhar, você vai fazer o seguinte, você vai apertar no coraçãozinho que tem logo aí embaixo da Isabela, aqui no canto, e você vai dar um coraçãozinho, mandar um monte de coraçãozinho assim, porque isso fala para o algoritmo que a gente está aqui, que está rolando uma live. E mais, já manda para alguém que você, enfim, acha que pode se Às vezes tem beneficiar. alguém que precisa ouvir isso, que vai Exato, precisar exato, exato, muito. exato. Então, olha, vamos para cima. Tá Travou a sua legal? imagem. A minha imagem tá boa para você? Tá? Agora tá. Você mexeu num negócio aí que tinha Mas tá travado. escura ou tá clara? Não, tá clara. Uhum. Então tá Tá bom. bom. Então vamos lá, gente. Vamos para cima. O Tô tema da live de hoje: ansiosa. como superar uma traição no meu relacionamento. Presta atenção. Quando eu e Isabela, a gente decidiu no nosso coração que a gente ia começar a falar sobre relacionamento. Isabela é uma advogada, eu sou um médico, eu falava sobre nutrologia, e a gente viveu muitas coisas na nossa vida, e a gente começou a caminhar, a crescer, e a gente começou a compartilhar isso. Quando a gente começou a compartilhar sobre relacionamento, a gente tinha alguma ideia de quais seriam as maiores dificuldades que a gente encontraria aqui com as pessoas e o que a gente poderia ajudar. A gente achou que a parte financeira ia ser algo extremamente desafiador, e é para alguns. A gente achou que sogro e sogra ia ser desafiador, que sexo é desafiador, e é para alguns. Mas olha, a gente nunca imaginou que a gente ia receber a quantidade de pessoas pedindo ajuda, a quantidade de mensagens de pessoas falando sobre o que, vida? Traição. Sobre traição. A gente ficou, de fato, abismado. Muito, E a gente muito. começou a se aprofundar ainda mais nisso. A gente já falava sobre isso, a gente já conversava, a gente já ajudava muita gente. E é impressionante, né? A quantidade enorme de pessoas, presta atenção, que estão casadas, que passaram por traição. Porque, vida, quando a gente passa por uma traição, né? Normalmente as pessoas aí vivem dois cenários, né? Elas perdoam e continuam no relacionamento. Ou dois, elas saem fora do relacionamento, né? Decidem perdoar ou não perdoar e saem fora do relacionamento.
Mas o que a gente mais viu são pessoas que continuavam no relacionamento, que tinham até definido o perdão em relação ao relacionamento, mas que não conseguiam confiar 100%, que não conseguiam mais se enxergar numa mesma situação ali do relacionamento, da mesma maneira que eles estavam vivendo antes, que diminuíam baixa autoestima, que começavam a gerar vários transtornos, né, que dificultavam o próprio relacionamento. Isso é o que a gente mais viu, né, vida? O que a gente mais encontrou. Ou seja, a traição que elas passaram atrapalha o relacionamento atual. E aquelas pessoas que decidiram, presta atenção, aquelas pessoas que decidiram, olha, eu fui traída, eu quero terminar esse relacionamento, e elas tentavam buscar outros relacionamentos, elas também tinham dificuldade. E esse é o panorama que a gente encontra aqui. Gente, olha só, tem muita gente chegando aqui. Eu queria perguntar aqui a alguém, se alguém aqui já passou por uma traição. Olha, eu não quero detalhes, tá? Eu quero só que você escreva aqui, ó, traição. Eu quero que você fale aqui comigo. Se você está vivendo, já viveu isso, se você já passou por isso, escreve isso aí. Escreve isso aí. Escreve isso agora, ó, traição. Você está conseguindo ver os comentários, vida? Que aqui deu uma diminuída para mim. Ah, já aumentei. Beleza. Sim, sim, pode ser sim, 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 sim. De ambos os lados, olha, traição, traição, sim, 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 sim. Muita gente, muita gente. E esse é um problema dos dias atuais. Então, olha, vamos lá. Tem um desafio enorme, né? Um desafio muito A gente grande, fala né, que é como se... Eu acredito muito nisso, né? E é um mar de turbulência que, na realidade, as pessoas falam que elas conseguiram passar, mas, na verdade, elas não passaram. Elas estão procurando a calmaria e diz, não, mas eu tô na calmaria, porque eu já passei pelo evento, eu perdoei. É exato. Mas não é isso. É exatamente. No fundo, é isso. A dor está lá. Essa é a questão. Gente, preste atenção. Você passou por uma traição e muitas vezes você já até acha que você superou ou você já até passou por isso, tá lá no passado. Mas muita gente vem carregando essa marca, essa ferida aberta ainda, e isso tem impedido as pessoas de desenvolverem um relacionamento, no próprio relacionamento que aconteceu a traição, ou se elas optaram... Sua imagem tá ruim, tá travando. Você tá em quê? Você tá no 5G? Você tá o quê? Tô no Wi-Fi. Tá meio travando sua imagem. E agora, tá legal? Melhor. Tá. Vamos lá, gente, olha. Vamos lá, vamos começar essa live agora aqui. Eu preciso falar para vocês, essa live vai ser dividida em 3 partes. Então, quem está chegando aqui agora, olha só, tem 130 pessoas aqui. Quem está chegando aqui, já presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. A gente vai dividir essa live em 3 partes. Eu não estou com pressa, Isabela também não está com pressa. Talvez a Isabela precise sair para dar uma amamentada, tá? Catarina, quem não sabe, Catarina vai fazer 2 meses agora, está amamentando exclusivamente. Isabela deu uma abastecida. Ela deu uma chorada, eu vou precisar sair, mas depois eu vou voltar. Para dar uma amamentada. A gente não está com pressa. Então a gente vai seguir nessa live em 3 partes fundamentais que eu preciso falar aqui para vocês hoje. A primeira parte é por que uma traição acontece. Eu e Isabela, a gente vai começar a conversar aqui, tá? Com vocês. E a gente vai abrir o nosso coração. Eu vou contar algo, Isabela vai contar, vou deixar a Isabela contar, tá? Algo que pode ser uma virada de chave na sua vida, tá? E é exclusivo aqui para vocês. A gente não fica falando isso o tempo inteiro, tá? Porque a gente acredita que tenha pessoas direcionadas para ouvir o que a gente tem para falar. Essa vai ser a primeira parte. Por que uma traição acontece? A gente vai conversar sobre isso. A gente vai passar por uma segunda parte, onde eu vou falar o único jeito de você superar a traição. Essa vai ser a segunda parte. Primeira parte, por que ela acontece? Segunda parte, o único jeito de você superar, só existe um jeito, gente. Não existe um outro jeito de superar uma traição. E na terceira parte, a gente vai separar o que eu costumo dizer, as crianças dos adultos, as pessoas que querem evoluir, as pessoas que querem, de fato, passar por uma superação. A gente vai falar como que eu e a Isabela, a gente pode te ajudar nesse processo a partir de hoje, a partir de agora, tá bom? Tá bem claro, gente? São 3 partes. Traição, como que ela acontece, como que ela acontece, o único jeito para você superar isso e como que a gente pode te ajudar você passar por isso. Existe, tá? Uma travessia, tá? Já quero adiantar para vocês. Existe uma travessia, existe um outro lado que a gente vai mostrar aqui para vocês. Beleza? Vambora. A gente já teve a oportunidade de ajudar milhares e milhares de casais. E fica muito claro uma coisa quando chega um casal ou uma pessoa pedindo ajuda. Uma pessoa, muitas vezes, chegam casais pra gente pedindo ajuda em alguma área do relacionamento.
E a gente consegue olhar nos olhos, a gente consegue ver na fala que existe ali ainda uma ferida aberta. Aberta. E que ela fatalmente uma hora vai sangrar. Exato. Alguma hora ela aparece, me incomoda. Eu queria que você soubesse que você não vai conseguir. Preste atenção. Isso é um fato, isso não é uma opinião, tá? Isso é um fato. Você não vai conseguir construir um relacionamento extraordinário, um relacionamento saudável com ninguém, com ninguém. Não é com o seu marido, ou se você já saiu do relacionamento que você estava, na traição e tudo mais, você não vai conseguir construir um relacionamento extraordinário enquanto não curar a ferida que ficou aberta por conta de uma traição. Ponto. Puf. É isso. Enquanto não houver cura dessa traição, você vai encontrar dificuldade e você não vai ter a possibilidade de construir algo extraordinário. Foi isso que a gente vem descobrindo e é isso que a gente mais vê, né, vida? Quando a gente começa a receber casais, olha só, a gente está com essa dificuldade, com essa dificuldade, com essa dificuldade e tal. E aí, daqui a pouco eles se abrem e contam, olha, aconteceu isso, isso, isso. E até hoje eu carrego isso. E muitas vezes até de outro relacionamento, né? De outras situações que a pessoa carregou. Por que uma traição acontece, vida? Por que acontece uma traição? A gente colocou, né, essa semana uma caixinha de perguntas perguntando o que as pessoas acham, né? Qual é o motivo? Acho que 90% a resposta foi vinculada ao caráter do cônjuge. Pois é. Do outro. Isso é falta de caráter. Muita gente respondeu isso. Quem acha? Coloca aqui para mim. Coloca para mim. Quem acha que uma pessoa cometeu uma traição é falta de caráter? Manda aqui para mim. Manda aqui nos comentários. Bota aqui, ó, caráter. Existem vários outros motivos que a gente recebeu, né? Sim, vários outros motivos. O mais forte acho que foi caráter. Frio, falta de sexo. Distanciamento do casado com os filhos. Filhos, várias outras coisas. Gente, coloca aqui, ó, meu comentário, acho que tá... Ah, não, voltou. Caráter. Falta de caráter. Ó, a psicóloga Kísia Rebeca. E aí apareceu isso depois a gente fala isso, né? São coisas que a pessoa fala que eu nem esperava e percebi que tô casado com mau caráter. Então ainda leva essa questão também, né? Exato. Como é que eu vou ficar com uma pessoa que vai poder fazer de novo porque não tem caráter, entendeu? Exato. Então... Falta de caráter, está definido. Isso foi uma falta de caráter dele, ou seja, ele é uma pessoa com falta de caráter e acabou. Não tem como continuar no relacionamento assim, porque se ele tem falta de caráter e tudo mais. Olha só, preste atenção aqui. Eu prometi essa semana que ia explicar sobre isso. Eu vou falar isso rapidamente só para tirar isso do imaginário de vocês. E tem um monte de gente, olha, falta de caráter. Preste atenção aqui numa coisa. O seu caráter, ele é formado até os 6, 7 anos de idade. São as informações, os valores, os princípios que você absorveu. Isabela recebeu isso dos pais dela, eu recebi isso dos meus pais e das influências que estavam à minha volta. Até os 12 anos a gente vai moldando esse caráter. É como se o caráter fosse um tronco de uma árvore. Ali está martelado ali os seus valores, princípios e tudo mais. Até os 12 anos, todas as influências que você recebeu. Ali vai mostrar exatamente quais são os seus valores e, de acordo com os seus valores, as suas atitudes. Só que à medida que você vai crescendo, esse tronco vai florescendo uma copa de uma árvore. E a copa de uma árvore é a sua personalidade e o seu temperamento. Tem a ver também com isso. A sua personalidade e tem alguns traços do seu temperamento. E essa personalidade é que vai subjugar o seu caráter. Preste atenção numa coisa. Nós todos temos traços de caráter. Então, falar que existe falta de caráter, isso é uma incongruência. Não existe. Tudo tem um caráter. Essa caneta tem um caráter. O caráter da caneta, a formação dela. Todos nós temos caráter. Então é errado falar que, olha, é falta de caráter. Não existe uma pessoa que não tenha um caráter. Caráter são os caracteres, são as características. Ela pode ter características ruins, ela pode ter um caráter ruim, ela pode ter um caráter bom. E deixa eu te falar, na minha formação de 12 anos, eu fui exposto a muita coisa ruim. Meus pais são pais exemplares, muito bons, mas na minha formação eu tive contato com muita pornografia, eu tive contato com muita violência que talvez não era para eu ter sido muito exposto, eu tive contato com várias coisas, isso deu uma rachada no meu caráter, sabe? Tem ali uma falhada ali, um racho ali. Um talho, vida, exatamente, uma talhada ali no meu caráter. E todos nós temos alguma coisinha. É muito difícil alguém ter sido criado sem ter tido ali uma mancha ali na formação, uma mácula ali no caráter. À medida que você cresce, a copa da árvore cresce, e aí os seus valores, a sua personalidade, aquilo que você começa a buscar,
subjuga o teu caráter. E é isso que as pessoas não entendem. Ou seja, você tem a capacidade, eu tenho a capacidade hoje, que através da minha personalidade, através das minhas características adquiridas, eu defino se eu quero que o meu caráter seja exposto, aquela minha falha seja exposta, e eu agir de acordo com aquela falha ou não agir. Ou seja, quando você começa a falar que a traição é uma falta de caráter, isso não é uma verdade. Até porque, preste atenção aqui, a gente vai conversar algo importante para vocês. Eu e Isabela, a gente decidiu que nessa trajetória a gente ia precisar se expor de alguma forma aqui, né, vida? E eu admiro, nosso caminhado. Nossa caixa preta. E eu preciso conversar e falar para vocês que eu cometi um erro muito, muito feio. E eu não tenho nenhum compromisso com os meus erros. Quando você amadurece, uma das coisas que você mais tem tranquilidade de assumir são os seus erros, porque é eles que moldaram a sua personalidade, que subjuga o seu caráter, sacou? E eu errei como pessoa, eu errei como homem, e eu sei disso, que eu errei como homem, e eu errei como marido. Eu cometi um erro muito, muito, muito triste na nossa trajetória. E para mim contar isso, talvez não seja tão difícil, tão fácil, na verdade, quanto para a Isabela contar. Mas eu gostaria que a Isabela falasse um pouquinho sobre esse erro que eu cometi contra ela, contra o nosso relacionamento. Quando a gente conversa sobre isso, devido à enxurrada de mensagens que a gente sempre recebe e percebe a grande dificuldade que as pessoas têm de se curar e de visualizar uma possibilidade de um casamento feliz, de novamente estar conectado nessa relação, eu falei, Lida, eu acho que está na hora da gente abrir algumas partes da nossa história, mostrar nossas feridas, porque muitas vezes a sua ferida pode curar a ferida de outra pessoa. E no nosso casamento, muita coisa aconteceu de ruim. Alguém escreveu ali, então não é falta de caráter, é falha. Perfeito. E essa falha aconteceu também com o Rômulo, né? Eu lembro exatamente disso. No início do casamento, a gente sempre teve essa visão de querer manter a nossa individualidade, né, vida, a todo custo. Do tipo, olha, a gente tem um namoro muito bom, muito maravilhoso, eu tenho meus amigos, você tem seus amigos, e eu quero manter isso, que eu acho que essa é uma relação sadia, é o que a sociedade hoje em dia prega como sendo muito legal. Eu lembro que quando eu estava em casa, teve um dia que o Romulo mandou uma mensagem dizendo que os caras iam se encontrar para beber num restaurante, que não era bem restaurante, porque eu já sabia que era tipo um restaurante boate, né? Que eu fiquei assim, legal, mas eu sou super descolada, eu sou, super confiante, sou super tranquila e, vai. Vida, não tem, né? Eu tô tranquila, porque só vai estar os caras e tudo mais. Eu entendi, digamos assim, um recado sublime, né? Sublinado. Tipo, olha, vai estar os caras, não tem ninguém, então não é pra você ir. Falei, beleza, então a gente se vê em casa. Então tá bom. Quando foi 4, 5 horas da manhã, eu lembro que... Eu lembro da porta, né, tipo, fechando, eu até ouvi, assim, no fundo, falei, acho que Rômulo chegou. Aí, mas, tipo, tava tranquila. Ele veio, abriu a porta do nosso quarto, me deu um beijo na testa. Falou, acho que você não deve estar acordada e tal, não sei só porque eu tava vendo você deitadinha assim e tal, pra te dar um beijinho. E botou, eu lembro que ele sempre fazia isso, botava a chave, né, o telefone, um bolinho de dinheiro, botou assim no cantinho criado mudo do lado dele e foi tomar banho. O Rômulo sempre toma banho quando ele volta, tipo, independente da hora que for. Viu? E eu tava super assim, tipo, que bom que ele curtiu, super feliz, né, por ele e tudo mais, achando que aquilo era importante pra fortalecer nossa relação, que coisa legal, positiva. E eu tava, era exatamente quando ele deixou a porta meio encostada, eu falei, vou levantar pra fechar, porque o ar tá ligado, né, vai ficar escapando o ar. Olha, eu falo que tem coisas que quando é pra dar merda, parece que é uma coisa inacreditável. O telefone dele sempre fica pro silencioso, eu não sei por que nesse dia não estava, e eu ouvi uma mensagem, trim. Aí eu falei, nossa, 10 para 5 da manhã, quem que tá mandando mensagem nessa hora? Aí eu depois, trim. Aí eu falei, aí eu até disse, bom, cirurgia não era, ele não estava em cirurgia, ele saiu antes, não é emergência. E aí eu fiquei exatos 5 minutos, que eu sabia que ele geralmente demorava uns 10, 15 minutos tomando banho, naquela angústia do tipo, eu quero olhar o telefone, eu quero pegar o telefone, eu quero ver o que é. Será que alguém esqueceu alguma coisa nesse lugar? Tem uma coisa estranha, e eu ficava, e parava, e voltava.
Falei, eu vou mexer. E foi a pior coisa que eu podia ter feito na minha vida. Eu lembro com exatidão quando eu peguei o telefone assim. Eu sabia, tá, gente? Tem outra coisa que as pessoas perguntam. Eu sabia sem o telefone do Rômulo, porque eu tenho memória visual, a minha memória é perfeita. Ele nunca tinha me falado e eu sabia exatamente a senha do telefone dele. Eu peguei lá e abriu assim já tinha na época, eu acho que era BlackBerry, mas já tinha coisa de troca de mensagem. Quando eu abri para ver, era uma mensagem de uma mulher. E era uma mensagem expondo a traição. Sim, se você falar, eu sei exatamente as palavras que eram trocadas no aplicativo. Sabe quando vem aquele sentimento muito ruim? Do tipo, parecia que eu me dei um teto preto, eu tinha perdido totalmente o chão, eu não sabia se eu ficava sentada na cama, se eu levantava, se eu ia pra varanda. Eu fiquei tão desestabilizada que eu olhei aquilo e falei, isso não tá acontecendo, isso não é possível. Ele acabou de entrar, me deu um beijo como se nada tivesse acontecendo. Como se ele tivesse indo tomar uma cerveja e ele tava beijando outra mulher. Que porra é essa? Que cara filha da puta é esse que eu me casei? Como é que ele tem a capacidade de entrar aqui e ficar desse jeito? E naquele momento eu lembro que eu fiquei por várias frações olhando a porta do banheiro. Eu falava, cara, eu vou abrir a porta do banheiro e eu vou pegar esse telefone e vou esfregar na cara dele. E eu vou perguntar o que ele tá fazendo com a nossa relação. Aí eu voltei. Eu falei, não vou fazer isso, porque eu vou assumir que eu invadi a privacidade dele. Mas espera aí, mas a nossa relação tinha um grau de intimidade e privacidade que foi quebrado. E aquilo começou a não fazer sentido para mim. Do que de fato eu teria como que eu deveria me posicionar? Eu virei pro lado, eu deixei o telefone, voltei o telefone pro criado mundo. E eu falei, eu vou dar a chance para ele se arrepender. Eu acho que ele deve estar no banho refletindo que ele fez uma merda, ele vai se arrepender. E eu vou esperar isso até amanhã. E não aconteceu. Para minha imensa decepção, eu lembro que eu fui passando as horas, passou 5 da manhã, 6, eu não dormi, né? Eu virei pro lado e eu fiquei lá esperando. Falei, cara, ele não vai falar nada. Quando acordou de manhã, 8h30 da manhã, eu não aguentei, né? Obviamente. Eu lembro que ele estava indo pra cozinha pra beber água, ele ia sair. Eu cheguei e falei, olha, eu sei o que você fez. Ele falou assim, o que eu fiz? O quê? Eu falei, eu invadi o seu telefone. Você ficou com uma mulher. Cara, a gente é casado. Eu falei, como é que você teve coragem de fazer um negócio desse comigo? Sabia que eu estava em casa te esperando. Eu acreditei em você. Você traiu minha confiança. O que é isso? E, cara, e continuou aquela enxurrada de mentira. Não, você tá maluca, você tá viajando, sei lá quem é essa mulher. Eu falei, pelo amor de Deus, eu sei o que eu li, eu peguei seu telefone, você não tá entendendo. A mulher mandou mensagem quando você estava tomando banho. O que é isso, cara? Você expõe a nossa relação no ambiente com os nossos amigos. Você não se sente envergonhado? Como é que você consegue olhar pra minha cara e me dar um beijo como se eu fosse... não aconteceu nada. E só que no final, né, assim, não tinha mais o que fazer, né? Ele acabou confessando o que aconteceu. A gente ficou de conversar na volta, né? Eu lembro que ele falou, não, eu preciso sair, eu tenho cirurgia, não dá pra gente conversar. Eu quero que você respire, que você se acalme. E a gente precisa conversar, isso não significou nada pra mim, aconteceu realmente. E, tipo, eu lembro que eu passei a tarde tentando recobrar a minha estima. Né? Eu falei isso. Depois de muito tempo eu consegui assumir isso pro Rômulo. Né? Eu falo, olha, aquela traição não foi apenas uma traição da nossa relação. E eu consegui entender isso. Ela abriu um buraco dentro da Isabela. Dentro de quem sou eu? O que eu represento na relação com o Rômulo? Eu sou suficiente mesmo? Será que eu sou tão maravilhosa como eu achei que era? Será que eu sou tão boa para o nosso relacionamento? Porque se eu fosse tão boa, como é que um cara em 2 horas fica com uma mulher e destrói isso em segundos? Quem é esse cara que eu enaltecia tanto, que eu achava tão bom caráter? E aquilo realmente não fazia sentido e me destruiu. Essa era a verdade. Eu acreditava quando eu volto para trás, eu percebia que eu tentava de tudo para me botar em cima, né? Eu me confidenciei às vezes com amigas,
E eu lembro exatamente dizendo isso, isso é coisa de homem, entendeu? É ele que não presta, você é maravilhosa, você é linda. Que isso, você tá viajando, como é que ele vai querer trocar você por outra mulher? Para com isso, Isabela, acorda. E eu via que aquilo não adiantava. Porque, por mais que eu ouvisse isso, ou eu ouvia às vezes conselhos de pessoas, isso também é muito, muito sério. Eu ouvia conselhos de pessoas que ou tinham passado por traição e queriam me afundar mais ainda, eu tô tipo, cara, isso daí é inconcebível. Com esse tempo de casamento, o cara fez isso, pula fora, vai embora, não, nem olha para trás, porque isso vai dar merda. Esse cara vai te trair sistematicamente. Eu percebi que eu tava numa situação em que eu não iria sair daquilo dali tão fácil. Que aquilo tinha realmente criado uma ferida profunda. Eu não conseguia mais olhar para o Rômulo como eu olhava antes. Eu olhava para ele com uma forma, primeiro com desconfiança, né? Eu falava, será que ele está falando para anestesia? Será que ele está indo mesmo? Será que ele realmente bloqueou essa mulher? Essa mulher é de Minas, agora ela está morando aqui. Quem me garante que ele não está falando que está indo lá fazer anestesia e está indo encontrar com ela? Vida, olha, várias pessoas, várias, você está falando aí, mas temos 300 comentários, entendeu? De pessoas trazendo justamente essa mesma dor. A pessoa fala assim, olha, isso é uma dor terrível, isso aí machuca, isso aí fere, isso aí traz uma sensação de impotência, traz todos esses sentimentos aí que foram carregados para vocês. Agora, para um pouquinho, e eu queria que as pessoas refletissem numa coisa. Vocês percebem nessa história, a forma como a Isabela conta, quando você olha para o nosso relacionamento hoje, o que a gente vem construindo, você acha que seria possível a gente construir algo extraordinário se essa ferida ainda tivesse aberta? Essa é uma grande pergunta. Essa é a pergunta. A forma como a Isabela expõe isso, e talvez se eu chamasse você aqui ao vivo para contar essa traição que você passou, toda essa caminhada, se eu chamar você aqui agora, nesse exato momento, entra aqui ao vivo comigo com a Isabela para contar sobre a sua traição, você acredita que você teria a tranquilidade de falar, olha, aconteceu isso, pegou o celular e tudo mais e tal, sei que lá, e é assim que eu me senti e tudo mais. Você teria essa tranquilidade, porque é essa tranquilidade que vocês estão olhando a Isabela contar, que representa a manifestação de uma cura. E é justamente a cura que permitiu a gente desenvolver um relacionamento que foi extraordinário, que está sendo extraordinário. E uma outra coisa, que eu vou remeter ao princípio dos motivos da traição. Se a traição fosse baseada no caráter, e o caráter ele é imutável, porque ele já está talhado lá, se a traição fosse só baseada no caráter, o meu caráter seria um mau caráter e eu jamais iria conseguir construir nada de bom com a Isabela. Ou seja, o caráter, ele não define se é um motivo para traição ou não. De tal forma que não definiu no nosso relacionamento, porque o meu caráter, apesar de falho, ele é subjugado ao quê? À minha personalidade. E foi a personalidade que eu decidi subjugar o caráter, silenciar aqueles talhos e permitir que a gente construísse. Vida, rapidamente agora, como é que foi essa trajetória? A gente descobriu, você começou a se sentir dessa forma e a gente... Sim, e nesse momento eu percebi que nada do que eu ouvia ou nenhum conselho que eu recebia, nada daquilo melhorava. Pelo contrário, eu que sempre fui tão alegre, que sempre fui tão autoconfiante, tão segura de mim, eu comecei a perceber que eu estava entrando num looping, literalmente num looping, que quanto mais triste eu ficava, aquilo castigava ainda mais a minha estima, cada vez eu me sentia pior, cada vez eu não conseguia ser natural com você, cada vez eu tinha mais desconfiança se a nossa relação ia sobreviver. E eu comecei a ver que aquilo era como se fosse um ciclo vicioso mesmo. Eu cheguei à nítida constatação que eu estava no meio de um trauma. Eu não conseguiria sair daquilo com mecanismos de vamos se maquiar, valorize sua autoestima, vai lá na academia, que você é maravilhosa, você é linda, que isso, aquela mulher não fica buscando isso. E eu me peguei procurando o nome dela, o Instagram dela, o que ela fazia, quem ela era, se ela era muito mais bonita. Isso ajudou a vida? Não, isso me destruiu muito mais, tá. Porque eu te perguntava, a minha pergunta era sempre essa: se ela conseguiu em algumas horas seduzir o meu marido a conquistar, qualquer uma vai conseguir fazer isso depois. Você me garante que eu não vou passar por isso. E eu me perguntava, como que eu vou conseguir voltar a confiar nele? Porque se ele teve essa falha,
porque quem me garante que não vai cair de novo? E Exato. aquilo, eu entendi que o foco não era esse. O foco era em mim. Eu precisava me curar. Aquela situação, aquele evento, eu lembro que eu chamei o Rômulo para conversar. Eu falei, olha, eu amo você. Eu fiz uma promessa para você. Eu acreditei em você. E tudo isso que tem acontecido não destruiu apenas a confiança na nossa relação, destruiu a Isabela. E eu preciso do seu comprometimento. A primeira parte foi essa, o comprometimento que você quer. Você está disposto a estar comigo? Porque eu quero estar com você, mas eu não quero estar com um cara filha da puta junto comigo. Eu não vou estar junto com um cara que eu vou estar com medo de, se ele está no hospital, vai dentro do estacionamento, ficar com qualquer mulher que aparecer que demole para ele dentro do elevador. E aí você começou a buscar algo para superar isso. E esse foi o foco, foi isso? O foco, né? Meu foco foi Isabela. Foi eu curar a minha autoimagem, que eu tinha certeza que ela estava distorcida. Eu comecei a perceber que eu não estava mais sendo o meu natural. Eu tinha perdido a minha naturalidade. Eu, às vezes, entrava no banheiro e falava assim, mas eu não sei se eu quero me maquiar. Eu não conseguia mais ser eu. Sabe isso? Quando você se olhava e falava assim, será que essa Isabela é suficiente? Será que eu sou suficiente? Será que eu tenho que ser, sei lá, mais sedutora? Porque ela é mais nova, talvez eu não seja uma pessoa tão legal, talvez eu não tenha tanto conteúdo como eu achei que eu tinha, talvez ele já esteja cansado do casamento, esteja querendo coisa nova. Então eu tive que literalmente me curar. Eu tive que entender que eu precisava passar por um processo de reconexão, buscar a Isabela. Enquanto a gente passou por essa transição, que não foi 1 ou 2 dias, foram muitos dias, tá? Enquanto a Isabela não trouxe essa cura. E preste atenção aqui, gente, mais uma vez. Não existe justificativa, não existe explicação, não existe justificativa para uma traição, tá? Agora, foi Isabela que buscou isso. Isso é o mais impactante disso. Alguém colocou aqui, ó, um homem colocou, Bela, eu sou homem, mas escutando você eu percebi que eu sou tão fraco frente a uma mulher tão forte e segura. Será que eu consigo superar e chegar ao nível que você chegou? É exatamente isso. Ela tomou uma decisão. Agora imagine se a Isabela pensasse assim, olha, foi falta de caráter dele. Então, olha, tá definido. Eu vou sair fora, tá? Porque ele faltou comigo. Isso é uma falta de caráter, não tem jeito. Tô saindo fora. A gente jamais... E olha só, eu vou te interromper para dizer isso. Eu me questionava, tá? Isso é muito importante, porque eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu vou dizer. Quando você passa por isso, é muito difícil. Tá? O traído, ele sente que a estrutura que ele criou na relação desmoronou, ela não existe mais. Então você passa às vezes a se questionar, quem é você? Quem é o cara que eu me casei? Eu não sei quem é você. Então eu não sei de verdade se eu posso continuar, tentar montar a minha estrutura, porque se você é um cara que não tem caráter, foi o que eu acabei de dizer, quem me garante que você não vai voltar a cair? E isso foi o que eu entendi, que a partir do momento que eu estava ferida, em que eu estava perdida, foi isso que eu falei, eu estava num mar de turbulência, procurando uma ilha de estabilidade, eu queria um chão. Falei, eu preciso do chão, eu perdi meu chão, eu perdi a minha naturalidade, eu não consigo mais ser eu não sei mais quem eu sou, eu não sei se eu tenho que melhorar, eu não sei se eu tenho que fazer um botox, eu não sei se eu tenho que ficar mais bonita, eu não sei se eu tenho que ficar mais divertida, mais atraente, se talvez o sexo esteja muito ruim, porque já caiu tá morno e eu tenho filho e tudo mais. Aquilo dali foi um sinal, nesse processo, como eu disse, que quanto mais triste, quanto mais para baixo, mais a minha autoestima caía e eu não conseguia me reerguer, eu percebi que antes de eu procurar essas respostas, eu precisava do comprometimento, falar, olha, é isso, eu só vou estar com você se você estiver comprometido e tudo mais, mas eu precisava me curar. Eu precisava me buscar. Entender que eu falar assim, olha, eu tô com uma falha, mas isso não quer dizer que eu perdi, que eu virei uma porcaria por causa da traição. A culpa não foi minha. Isso o mais importante. Foi uma escolha dele. Ele escolheu fazer a merda. Eu não sou responsável pela merda. Não é porque eu sou insuficiente, não é porque eu sou uma droga de mulher, porque eu falhei. Pode ter tido falhas, com toda certeza. Eu posso ter falhado no nosso casamento em algum momento. Agora, eu preciso me achar. E era isso que eu não achava. Eu me lembro que aquela alegria que eu tinha quando eu chegava no hospital era inundada por uma insegurança e um conflito interno. Tipo, cara, eu não sei se eu deveria estar com você. E nesse processo, presta atenção, gente. Vocês conseguem perceber, entendeu? A história. Vocês conseguem perceber a ferida que foi aberta, consegue falar com contundência essa ferida que foi aberta, e a Isabela passou por um processo. E o nosso relacionamento, e é isso aqui que eu queria que saísse aqui dessa história final, vida. E o nosso relacionamento
e o nosso relacionamento só foi possível ser reconstruído, só foi possível ser redirecionado, só foi possível voltar para o eixo a partir do momento que a gente vivenciou a cura. A partir do momento que você começou a descobrir aquilo que você precisava fazer para começar a se curar dessa dor, porque é obviamente o decorrer da história, a gente não vai se alongar aqui, eu pedi perdão, ela me perdoou, e nesse processo todo, que foi o processo de restauração, de cura, de conseguir transformar toda essa mágoa, toda essa dor que ela acabou de contar, que é a dor que você sente aí, em transformar em algo que pudesse ser curado essa ferida. Vamos lá, muito bem. Essa foi a trajetória, E a gente só conseguiu estar aqui hoje, está ajudando pessoas a desenvolver um relacionamento extraordinário a partir do momento que a Isabela passou pela cura. Vira, eu estava lembrando aqui esses dias que me chamaram para anestesiar. Recentemente me chamaram para anestesiar uma criança que tinha batido com o rosto num balanço. Olha, gente, eu não sei, mas parquinho de diversão de balanço é uma das coisas mais interessantes para se mandar a criança para emergência. Isso aí é claro, tá? Aquela questão do balancinho vai e tudo mais. E aí, a criança, quando eu cheguei lá, ela tinha uma ferida aqui enorme, um rasgo aqui. Eu até mostrei as fotos depois para as meninas, né? As meninas ficaram impressionadas. Impressionadas. Eu falei, não devia ter feito isso. E um corte enorme no rosto. E eu cheguei lá. Agora, preste atenção aqui numa coisa. Essa criança recebeu um corte muito grande aqui. E se você fosse a mãe dela, eu queria que você me respondesse. Você levaria o seu filho para um hospital? Mesmo ele, eu cheguei lá, a criança estava assim, vida, eu não quero, doutor, eu não quero médico, eu não quero estar aqui, com um lanho aqui enorme, muito feio, eu não quero estar aqui. E seu filho pedisse, você deixaria de levar o seu filho, preste atenção, você deixaria de levar o seu filho para fazer um cuidado dessa ferida que foi causada por um balanço? Me responde aqui. Quando a gente não cuida de uma ferida, você pode gerar uma infecção, e essa infecção estava bem perto do olho, ela poderia perder a visão. Você pode gerar uma cicatrização errada, vários problemas. Você pode deixar passar uma lesão no crânio, várias coisas podem acontecer. Você deixaria de levar o seu filho para ir lá fazer uma sutura, para cuidar dessa ferida? Me responde aqui. Você deixaria de fazer isso? Eu falei, e o medo de piorar e se agravar, e ficar uma coisa muito pior. A mãe estava desesperada, obviamente. Normalmente, quando eu chego para atender, eu não sei se atendo a criança ou se atendo a mãe. É óbvio, a mãe fica em pânico, né? É muito claro. Ninguém deixaria, todo mundo não. É óbvio que não deixaria, é óbvio que jamais eu faria isso. Quando a gente tem uma ferida, é muito mais inteligente você sair de casa, você sair da onde aconteceu aquilo, com aquela ferida aberta, exposta, podendo pegar o teu olho e tudo mais, e você fazer um procedimento que possa levar a uma restauração daquilo, a cura. É ou não é isso uma coisa inteligente de se fazer? É simplesmente isso. Sim, claro, é lógico, né? É muito lógico. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Você que está aqui ouvindo, você provavelmente passou por uma traição. Seu marido te traiu, ou a sua esposa te traiu, como alguém falou aqui agora. E isso causou uma ferida no teu coração. Essa ferida é nítida, porque é só você ouvir a Isabela falando e você ouvindo os comentários. Existe uma ferida, uma dor aí. Agora, minha pergunta é, que tipo de ajuda você buscou para curar essa ferida aí? É essa a minha pergunta. Qual foi o hospital que você foi? Qual foi o procedimento que você foi buscar para curar essa ferida aberta? Me conta aqui. Nenhuma. Já começou aqui, nenhuma. Mas você acabou de dizer que você não faria isso com o seu filho. Por que você fez isso com você, com o seu relacionamento, que é algo que é o mais importante na tua vida? Primeiro que no início você tem vergonha, né, vida? Às vezes a gente não tem essa habilidade de falar de forma clara a questão da traição, é muito difícil. Depois você vai se consultar com as piores pessoas possíveis. Geralmente alguém também passou por traição e vai te dar um conselho que é uma merda. No final, às vezes você tem essa conclusão. Você fala, cara, que conselho merda. Dizer que eu sou linda, maravilhosa, não me ajudou em nada esse conselho, né? Nada. Não é uma infecção que vai acontecer, não é a perda da sua visão. Você começa a ter sintomas físicos, mentais, emocionais, e é por isso que chegam pessoas aqui, ó, eu estou há 35 anos que eu sofri uma traição e eu não sou capaz de confiar até hoje no meu marido. Eu estou há 40 anos, eu fui traída, a gente recebeu uma mensagem essa semana, 43 anos pós-traição. Eu consigo sentir aqui, ó, só de falar esse nome traição, eu consigo ver a minha pressão subindo, eu consigo ter a raiva que eu senti lá naquele momento.
Aconteceu há 15 anos só atrás, mas a decepção continua a mesma e eu não consigo até hoje confiar. Deixa eu te falar, a maior parte das pessoas quer ser curada, mas elas não conseguem, porque essa cura não ocorre espontaneamente. Não ocorre espontaneamente. Sabe, existe uma das grandes mentiras que a gente ouve, que as feridas, o tempo cura. E deixa eu te falar, esse é um tipo de ferida que ela só se expande com o tempo, ela só aumenta com o tempo. E aí você perde a habilidade de confiar. 90% das pessoas que foram traídas, elas falam, olha, eu perdi a habilidade de confiar. E quase todo mundo quer avançar, mas não sabe como. Isso afeta várias áreas da sua vida, várias áreas da sua vida. Você passa a não confiar nem em você e nem em ninguém. E muita gente, vida, que a gente pega aqui, muitos relacionamentos, muitas pessoas que foram traídas, elas meio que colocam um bloco de cimento em volta delas, entendeu? Para evitar uma casca. Para evitar que homens ruins possam aparecer. Mas ao mesmo tempo você evita que homens bons apareçam, você evita de estar se relacionando com as pessoas e você vai se fechando, como a Isabela falou, na sua casca. Você consegue perder. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Talvez vocês não saibam, eu estava ouvindo de um médico, tá bom? Tem muita gente rodando aí, em médicos, em psiquiatras, em psicólogos, em terapeutas, gastando rios de dinheiro, tentando tratar sintomas como ansiedade, como o estresse, como a depressão, como uma falta de felicidade, enfim, tentando tratar vários sintomas, gastando rios de dinheiro, passando por tudo isso, e ainda não se deu conta que na raiz de muitos desses problemas, está uma traição que não foi curada. Está uma traição que se perpetua dentro da pessoa e ela não consegue mais viver uma vida extraordinária. É ou não é vida? Não é assim que a gente encontra as pessoas quando a gente dá de cara, quando a gente atende uma pessoa. E às vezes foi o que você falou, e o outro também, vida, precisa que você acredite para que ele possa mostrar. Eu tenho certeza que se eu não tivesse me curado, você não ia conseguir se reconectar comigo. Falar, olha, eu falhei, mas confia em mim. Né? Eu não quero ver você, eu não quero chegar domingo em casa e ver você chorando porque você está desestabilizada, porque eu não atendi um telefone, porque caiu o sinal, porque você começou a pensar um bando de coisa, entendeu? Falando, cara, tá vendo? Ele tá mentindo de novo, isso tá estranho. Ou, você encontra um cunhado ou alguém falando, porque aquele dia que a gente foi tal dia, você fala assim, peraí, por que você me falou isso? Eu não falei porque eu já sabia que você não estava bem, que você ia ficar insegura, que você ia achar que eu estava com a mulher de novo, e aí vem um caminhão de desgraça e tudo mais. Então, tudo aquilo, como eu falei, no início eu falei, eu tô bem. Né? Assim, eu tô bem. Não, acabou. Tipo, tá ótimo. E eu não tava bem. É isso. Na verdade, eu tava bem mal. Eu tava no ruim, né? Assim, foi o que você falou. Eu tava convicta que aquela dor não ia passar. Eu me sentia mal. Todo dia eu me lembrava daquilo. Se eu sentava, parecia que vinha toda hora vinha aquelas palavras, vinha mensagem, vinha a foto da mulher, vinha o negócio e aquilo começava a me dominar. E eu falava assim, cara, eu não consigo parar de pensar. Isso tá acabando com a minha vida. Tá me arruinando. Eu quero esquecer. Eu falava assim, eu quero esquecer que eu vi isso. Não devia ter mexido nesse telefone, que desgraça. E aquilo parecia que começava a vir. E eu lembro, eu falava isso pro Ron, olha, eu falei assim, você não sabe o quanto desesperador. Eu preciso me reconectar comigo, porque se você, às vezes, não atende um telefone, porque o hospital, o sinal é ruim, você não sabe o que começa a passar na minha cabeça. Eu tô pensando só em coisa horrível. E pensando que você não é confiável. É isso. Isso gera tudo isso, gente. Olha só, isso aí que eu e Isabela, a gente chamou de estresse estresse pós-traição. Isso é péssimo. Então, preste atenção. Tem muita gente, tem muitas pessoas que passaram o processo de traição e estão carregando isso, esse peso, essa ferida aberta. Tá igual a criança lá, olha, não vou para o hospital, eu não fui para o hospital, presta atenção. Não tem como a gente desfazer a traição. Eu queria, de fato. Ela trouxe muitos aprendizados para mim e para a Isabela, sabe? Muitos aprendizados. Mas eu gerei muita dor na Isabela, muita dor. Eu tenho um arrependimento muito grande. Mas a gente pegou isso e a gente começou a mudar. A gente começou a transformar. Você não tem como voltar lá e desfazer a traição. A Isabela não tem como voltar lá e desfazer. Eu não tenho, você também não tem. Mas a gente descobriu um jeito de superar isso. E só existe um único jeito de superar essa traição. Essa aqui é a parte 2. A gente falou sobre traição. Estamos na parte 2 aqui. Se você está me acompanhando, a gente vai falar sobre 3 partes. A traição, o único jeito de você superar e como a gente vai poder te ajudar hoje a passar por isso. Então preste atenção. Você que chegou aqui agora, a gente ainda vai chegar
na parte principal, tá? Na parte principal. A gente descobriu um jeito de passar por isso tudo, né, vida? Agora imagina você, depois de ter passado por uma dor tão grande, você passar por um processo de cura e começar a viver uma vida leve, uma vida livre, uma vida que você começa a restaurar a sua autoconfiança, começa a restaurar a sua autoimagem, começa a continuar a sonhar com os projetos que você fez quando casou, que eu acho que é o mais importante, porque quando acontece traição, parece que esses projetos somem. Você não consegue mais olhar nada. Não, exato, não vai acontecer mais nada de tudo que você planejou, que você sonhou, acabou aquilo. Agora, imagina você construindo um relacionamento leve, que flui. Um relacionamento onde você não fica mais preocupado, como eu sei que você fica preocupado depois da traição, se o telefone vai tocar. Entendeu? Hoje em dia, como que é o nosso telefone? Compartilhado. Há anos, desde a cura, não tem problema nenhum. Sem você ficar preocupada se está demorando de chegar do trabalho porque marcou no horário e ele não chegou. Sem você ficar tensa e buscando no ar, sempre no ar, se existe alguma característica que possa representar uma falha de novo. E isso te consome, não deixa você evoluir no relacionamento. E tem muitas pessoas... Não, você está sempre querendo pegar um deslize. Na verdade, Exato. Primeiro que você não consegue mais ser natural, não consegue mais pensar que o outro tem a vida. Imagina você conseguindo fazer isso, deve ser muito bom. É exatamente como a Isabela tem vivido. É uma transformação. Você começar a ter essa liberdade, de você ter tranquilidade, de você acordar e dormir ao lado de alguém que você confia. Restaurar essa confiança, essa autoimagem, você se sentir melhor. Ah, Rômulo, mas eu já chorei por semanas. Por isso, olha só, chorar é natural, né? É natural você ter essa dor. Mas ela não vai resolver. O choro não vai resolver e não vai curar essa ferida. Não adianta você ficar se lamentando, se vitimizando. Ah, Rômulo, mas eu já saí de casa. Eu até decidi sair de casa depois que isso aconteceu e tudo mais. Olha só, sair de casa é você fugir do problema, na verdade. É igual você falar com a criança que bateu com a testa e falar, olha, essa ferida ela vai ser curada se você não voltar no parquinho. Não vai, a ferida está aberta já. Então, se você evitar voltar no parquinho, não vai adiantar nada. Ah, mas eu saí de casa porque eu não aguento mais conviver com isso. Essa ferida está aberta ainda. Essa ferida está aberta. Ah, Rômulo, eu já fui em terapia de casal, já busquei terapia de casal em vários lugares e tudo mais. Olha, o que a gente mais pega aqui é isso. Pessoas que rodaram e sentem que a ferida ainda está aberta. Não adianta, naquela ferida daquela criança, eu chegar e falar que, olha, toma aqui uma dipirona, que essa ferida vai ser cicatrizada na hora. Não adianta, não adianta. Ah, toma aqui um analgésico, que isso aqui vai... Tem muita gente procurando soluções analgésicas só para diminuir a dor, porque eu sei exatamente como é que é essa dor. Vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem visualizar que existe um processo, que existe uma possibilidade de você começar a virar completamente o jogo? A Isabela eu falo que tem um outro lado. Tem o outro lado da margem do rio. Exato, você pode atravessar. Exato. A Isabela usa uma frase muito clássica que eu coloquei aqui e queria colocar para vocês. Olha, foi a pior coisa que aconteceu na nossa vida. A pior coisa que aconteceu na nossa vida. Porque isso permitiu que a gente ficasse exposto, permitiu que a gente entendesse certas coisas no nosso relacionamento. Mas te construiu isso em outro chão, né, vida? Eu falo isso. O chão que desabou, ele foi cimentado de outra forma. Como se fosse um marco zero. Né? Assim, chegou a hora de abrir as feridas e ver o que tá errado aqui. O que não tá bom no nosso casamento. Tem algo que não tá legal, porque por ter acontecido isso, tem uma falha. Existe uma falha no nosso relacionamento, que não é minha culpa, que é isso que eu tive que tratar e entender que, bom, não aconteceu isso por isso, não é também falha, ou não é a questão da falta de caráter do Rômulo, e isso não é culpa da Isabela. E isso que foi o principal no processo de cura, que eu falei, eu preciso entender isso, porque enquanto eu não entender isso, eu vou cada vez me afundar mais, e eu vou me destruir, e eu vou destruir o resto de esperança que eu tenho de construir nosso casamento, de reconstruir a relação. Perfeito. Agora preste atenção. A gente começou a live trazendo toda a questão da traição. O que ela acontece? A gente explicou sobre a questão do caráter. A gente progrediu aqui falando exatamente qual é só existe o único jeito de você superar e você se curar dessa traição. Só existe o único jeito de você passar por isso. É você curando essa ferida, tá?
Só existe um único jeito. Você precisa curar. É igual a cicatriz. Agora é um momento onde a gente vai separar pessoas que gostariam de vivenciar essa cura. Porque existe uma forma da gente começar a direcionar você. E é o que a gente vai falar no terceiro ponto agora. Essa live vai cair em 1 minuto. Tá bom, gente? Em 1 minuto a live vai cair. E eu sei que tem 220 pessoas aqui. E eu preciso muito falar isso para você, porque isso pode fazer a diferença na sua vida daqui para frente. Então, presta atenção. A gente vai terminar essa live, vou abrir uma outra live agora, imediatamente. E eu vou falar desse terceiro ponto. É aqui que a gente vai dividir as pessoas que querem evoluir e querem, enfim, viver um processo de cura e construir um relacionamento extraordinário. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Olha, eu quero um comprometimento seu aqui. Eu vou fechar essa live e a gente vai partir para a próxima live. Calor. Beleza? Tá tranquilo aí? Preparada, vida? Então, vou Tô fechar zero. aqui e eu quero ver você caminhando com a gente para a próxima live. E a gente só tá começando, porque agora é que vem a melhor parte. É agora que vai vir a melhor parte, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima. Vamos se curar. Até já, gente. E aí? Quieto aqui. A hora da cura é agora. Tem essa gente, não. Tinha muita gente aqui, né? Tinha 200 pessoas caindo para 100, mas é isso. Talvez algumas pessoas ainda estão olhando lá para ver se vai entrar. Deixa a gente aquecer aqui um pouco. Eu não quero que deixar pessoas que estavam ali. Eu vi que tem muita gente interagindo. Eu sei que a gente está focado aqui no conteúdo, naquilo que a gente queria falar. Eu e Isabela, a gente conversou, cara, o que a gente vai falar hoje? A gente passou o dia, olha, a gente precisa tocar nesse assunto. Olha, a gente precisa falar sobre isso, porque essa foi uma dor, isso foi algo que, poxa, machucou. E é uma dor muito grande, de tanta coisa que a gente passou na nossa relação. Eu acredito que é o maior desafio que existe no relacionamento casal. Eu não tenho dúvida. Assim, financeiro é uma dor, problema com os filhos, problema do sexo, problema da pornografia. Tati perguntou aí, ó, como é que você se sente hoje quando você lembra disso? Tati, honestamente, zero. Eu lembro, vocês podem perceber, eu lembro, eu consigo trazer a sensação, a emoção ruim. Eu lembro, como eu falei pra você, você viu, né? Eu lembro exatamente do evento, do lugar, da sensação, do arrepio, da revolta. Eu consigo me lembrar exatamente de tudo. Os períodos que eu passei, o processo posterior. Mas, assim, eu falo hoje de uma maneira exatamente como o meu sentimento dos 58 mil que a gente devia no banco. Aconteceu. Não é algo que eu, sabe, que me maltrata. Eu lembro exatamente como... Ó, Clóvis, não. Ó, o Clóvis mandou aqui assim, ó. Acho impossível voltar como era antes. Clóvis, é impossível. É impossível voltar como era antes. É impossível. Volta mas você muito pode voltar melhor. Você pode voltar melhor. E como era antes, nunca vai ser, tá? Nunca vai ser. Olha, eu não sei se o Romulo vai se lembrar. Presta atenção. Eu acho que você vai se lembrar disso. Depois do evento, a gente chegou a ter uma conversa. Pra vocês terem uma ideia, a gente... quando eu não estava curada, né? A gente fez uma viagem, a tentativa de resgatar a nossa relação, nossa intimidade, que estava fragilizada. Eu falava isso pra ele, eu não consigo mais ser como eu era antes. E eu lembro que a gente teve uma conversa dentro do quarto exatamente sobre isso. E a conversa era se a gente ia conseguir, o que estava esperando por nós na frente, né? E eu, naquele momento, quando a gente voltou da viagem, eu sabia que não era algo relacionado ao Rômulo e a relação. Era a Isabela. Isso. Era o que tinha quebrado dentro de mim. Era essa Isabela que eu tinha que resgatar. Ah, mas como é que você vai resgatar com um evento traumático desse? Eu preciso combater o trauma. Eu preciso ir fundo dentro, olhar e falar o que em mim quebrou e eu preciso consertar. Muito não é melhor. Ele ajudou a quebrar, com certeza. Ele quebrou. Ele que foi lá e dilacerou. Ele que traiu a confiança. Ele que destruiu uma parte da história. Mas qual é a ponte que eu vou construir a partir daí? O que eu tenho que focar e olhar e falar? O que eu destruí na minha autoimagem? O que eu perdi de confiança? O que eu me questiono? Aonde e como? Eu preciso das ferramentas. Porque eu não tinha ferramentas naquele momento. Minhas ferramentas dentro do quarto do hotel era... Cara, eu era tão boa pra você. Eu jamais faria isso com você. Por que você fez isso comigo? Eu não conseguia mais ser eu, porque aquilo dali estava me maltratando. Eu não conseguia mais tomar um café. Não, eu não conseguia ouvir falar e eu não conseguia, às vezes, tomar um café sem falar assim, ele tá indo tomar banho. E se na hora que eu descer,
tocar o telefone. Isso foi antes de todo o processo, né, vida? De Sim. tudo aquilo que depois você É isso que eu falei, porque eu mais. estava num processo de tristeza profunda, que aquilo se retroalimentava. Quanto mais triste eu ficava, mais eu pensava no evento, mais eu me lembrava, mais eu ficava... A minha imagem, minha estima ia lá para baixo. E eu falava assim, isso não vai se resolver com uma palavrazinha motivacional, entendeu? De amiguinha. Ai, não você é maravilhosa. Aí compra um curso de automaquiagem, vai fazer um curso de culinária, que vai passar essa dor. Isso não vai passar dor. Não vai. Olha que interessante. Alice colocou aqui uma pergunta. Como deve ser a minha postura na conversa pós-traição? Olha só, Alice, segura essa pergunta aí, tá? Segura essa pergunta porque eu tenho uma... Porque você não sabe o que sentir, você não sabe nem o que você está sentindo, você não sabe o que falar, você não sabe o que pensar, você não sabe muito menos o que fazer quando você passa por um processo de traição. Isso não é natural, gente. Isso não é um processo natural de um relacionamento. Claro que não. Isso é uma quebra, é uma pancada. Agora, olha só, presta atenção aqui numa coisa. Como é que eu e a Isabela, a gente pode te ajudar? Como é que a gente pode te ajudar? Deixa eu contar uma história. Alguns anos atrás, eu e a Isabela, a gente estava dando um treinamento para alguns casais. E a gente terminou esse treinamento e uma moça veio procurar a gente. E, como de praxe, a gente estava ali conversando e ela chegou e começou a falar uma coisa aqui pra gente. Olha, eu já passei por vários terapeutas, por coaches, por psiquiatras, eu passei por psicólogos, passei por pastores, inclusive, e Dr. Rômulo e Isabela, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui hoje, tá? Hoje foi a primeira vez que eu compreendi isso que você está falando, exatamente o que eu preciso fazer para eu me livrar desse trauma, que eu sofri e me ver livre de uma vez por todas. Cara, eu e Isabela, a gente ficou assim, olha, que coisa maravilhosa. Isso foi alguns anos atrás. A gente chegou em casa, eu e Isabela, a gente ficou conversando, cara, que barato, né? Essa questão da traição, porque nos nossos treinamentos a gente já fala da traição, já falava da traição. E a gente começou a pensar, e eu falei, Isabela, o que foi exatamente o que a gente construiu para essa pessoa chegar nessa conclusão, depois de anos buscando uma restauração, uma cura, sair dessa questão da traição, porque talvez ela nem tivesse ainda essa atenção de que era a traição que estava ali ferrando com ela. E a Isabela virou e ela abriu meus olhos. Olha só, ela começou a compreender aquilo que a gente falou sobre o estresse pós-traição. Ela começou a compreender exatamente essa trajetória. Ela começou a perceber que ela estava vivendo um estresse pós-traição. É um conjunto de sintomas e sinais que você traz com você depois de uma traição, que independe daquilo que você estava fazendo e que não vai sumir de uma maneira sozinha. Você se sente sozinha, você não confia em ninguém, não confia na pessoa, você fica com pavor do que vai acontecer no futuro. O tempo todo você está pisando em ovos, você fica com a sensação de que você é a pior pessoa do mundo. Esses são os sinais de um estresse pós-traição. Mas olha que interessante, a gente já usava esse método nos nossos treinamentos para ajudar os nossos alunos, né? Usava esse método para a gente ajudar os nossos alunos. Agora, preste atenção, as pessoas passavam por um processo e ficavam assim espantadas, porque em poucos dias, a gente começava a trazer uma clareza muito grande, a trazer uma compreensão muito grande do que aquela pessoa precisava fazer para se livrar desse peso. É um peso, não é, vida? É um peso levar a traição enquanto você estava lá naquele momento? Enorme. Você não vê uma luz. Naquele momento você está tão para baixo que você acha que não tem jeito mesmo. A sensação que você tem é que, cara, destruiu e... E é o que você falou, e eu tenho outra pergunta que você vai sempre se fazer. E se quando voltar a relação, porque o casamento é de fases, né? O casamento não vai estar sempre perfeito, maravilhoso. E se cair de novo? Eu vou passar por isso outra vez? Será? E como que eu vou estar? Como é que vai estar o meu emocional? Isso daí você percebe que é uma destruição muito grande, que se você não conseguir blindar, você não vai sair desse looping, ele vai só te afundar cada vez mais. Aí você vai, às vezes, buscar antidepressivo, tem gente que começa a beber, aí começa a comer, aí começa a transferir isso para compra, porque você começa a sofrer e tentar mascarar aquele sentimento de alguma forma. Alguma coisa vai começar a desregular junto com isso. É inevitável. Isso daí não tem Eu falava isso, parece que vai te sufocando. Tinha dias que, às vezes, eu não queria levantar da cama. Eu ficava tão para baixo, eu falava assim, cara... Eu sempre gostei tanto, sempre me estimei tanto. O que está acontecendo? É exatamente isso que aquela aluna falava também pra gente. E olha, essa aluna, então, abriu os nossos olhos, porque a gente começou a pensar, olha,
Se isso funcionou para a Isabela, se isso está funcionando para milhares de alunos que a gente está aplicando e as pessoas têm se curado, têm se reconstruído após uma traição, existe um caminho onde a gente pode ajudar milhares de pessoas que também estão passando por uma traição. Milhares de pessoas que estão É o que eu buscando falei, tem o outro 6 lado do meses, rio. a 1 ano, há 2 anos, tentando se recuperar de uma traição. Pessoas que vivem anos e a gente, em 7 dias, que era o tempo ali que a gente trazia de treinamento, 7 dias, conseguir se curar de uma traição. E foi a partir desse entendimento de que existe um processo, que existe uma ferida aberta, mas existe um processo para cura, que eu e Isabela, a gente criou um projeto chamado o quê? A cura. A cura. Um projeto direto, rápido e profundo, para você sair direto logo dessa dor. Olha só, as pessoas ficam achando que você precisa ficar meses, passar anos. Você tem que passar um luto. Você lembra uma vez, eu me lembro exatamente dessa palavra que eu ouvi, você tem que viver o seu luto. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, meu casamento, eu não tenho tempo para ficar vivendo luto. Eu vou ficar quanto tempo nesse luto, entendeu? E isso que eu falei, quem dera que tivesse algo nesse sentido lá para falar, olha só, tem resgate. Você não precisa ficar carregando essa bigorna enorme atrás de você. Meu Deus. Foi o que eu falei, fazendo o que eu ficava fazendo. Era devastador. Entrava dentro do Instagram, fazia varredura no Instagram inteiro da mulher. Era um inferno. Aí fui no Facebook, falei, Zé, que tem alguma coisa no Facebook que eu posso descobrir a mais que eu não descobri ainda dela. E sabe que servia aquilo? Para eu chegar em casa e falar assim, eu acho que eu deveria ir no shopping, eu vou comprar aquelas 3 blusas, porque eu acho que vai melhorar a minha estima. Agora eu vou sair 10 dessa. E não adiantava nada. Nada disso resolvia. E foi mapeando, olha só, foi mapeando tudo isso. Foi mapeando toda essa estratégia que a Isabela vivenciou. Foi mapeando todos esses alunos que passaram por uma transformação que a gente criou o projeto A Cura. Rômulo, o que é isso aí que você está falando, projeto A Cura? Olha só, é um projeto que a gente criou 100% online, onde você tem a possibilidade de passar por um processo de cura e se libertar da dor dessa traição em até 7 dias. Rômulo, 7 dias 7 dias. Você não precisa ficar anos de terapia, anos buscando respostas, se questionando, buscando detalhes e tudo mais. Eu criei um processo mapeando todas essas questões, onde você pode vivenciar a cura dessa dor e dessa ferida que você está carregando até hoje e que tem impedido de você construir e viver os melhores dias da sua vida. É um projeto direcionado para você, 100% online, onde está voltado para você, não tem a ver, não tem uma relação, você não precisa do seu parceiro, é sobre você se curar desse problema e a partir dessa cura você vai tomar os seus caminhos e eu vou te direcionar também naquilo que você pode viver. São 7 dias onde eu vou te guiar, onde eu vou ser o seu guia para você atravessar as 7 fases que eu denominei, as 7 fases para o processo de cura. Você vai entrar com essa ferida, você vai passar 7 dias fazendo esse treinamento 100% online, onde você vai encontrar a cura para toda essa dor e todas essas questões que você vem vivendo e vem atrapalhando o seu relacionamento. A gente vai passar situações onde você vai precisar voltar ao eixo, onde você vai entender a base da traição, na segunda fase. Uma terceira fase é onde você vai entender que você precisa viver uma nova versão sua daquilo que você quer viver. Você vai entender qual é o pior caminho que você não deveria tomar na quinta fase. Depois a gente vai construindo a cura total para você começar a vivenciar os melhores dias da sua vida. São 7 dias. É um processo. Isso é um projeto. Esse projeto tem um processo, são 7 dias. Cada dia é uma fase. Nessa fase desse dia, eu vou trazer um conteúdo, 20, 30 minutos em videoaulas, onde você vai absorver aquilo que você precisa entender sobre essa fase. E logo em seguida, eu vou trazer um vídeo para você. Eu vou trazer um vídeo te explicando um exercício prático para você fazer. Não adianta ficar no blá, blá, blá. Não adianta ficar só falando. Você tem que pegar essa informação, colocar em prática, porque a cura ela só acontece no momento que você estabelece essas práticas. São 7 dias consecutivos, onde a primeira fase vai te levar para uma segunda fase, a segunda fase vai te levar para uma terceira fase, até você chegar a uma cura completa e definitiva. Um conteúdo, mais atividades práticas para você viver isso aí de melhor na sua vida. Essa é a maneira mais rápida e eficaz de você superar
a dor e voltar a ser feliz no teu relacionamento. Não tem como, não tem como. Não tem como você ficar carregando isso aí pro resto da sua vida e atrapalhando o teu relacionamento. Não faça isso não, porque isso daí isso destrói com tudo, né, vida? Vai destruindo com você, como você falou, você começa a passar isso também para os outros relacionamentos da sua vida, para os eventos, você começa, como eu falei, isso faz um buraco tão grande em quem você é, que você começa depois é que você vai perceber e falar, cara, aquilo estava destruindo a minha percepção sobre mim. Em tudo, no trabalho, na minha família, com meus... É uma coisa enlouquecedora. Quando você vai percebendo o poder que isso tem, você fala, cara, nem eu percebi que eu estava me transformando por causa da traição. Ou seja, a gente mapeou isso tudo, a gente pegou um processo, a gente começou a entender, olha, isso aqui não é uma possibilidade, isso aqui é o trajeto, é isso aqui que a gente precisa para saber. É algo prático, algo para ser colocado e ser feito diariamente por 7 dias, para você experimentar um processo de cura na sua vida e começar a estabelecer e a vivenciar os melhores dias e construir o teu relacionamento. E olha só, não tem a ver com o teu relacionamento, tá bom? Tem a ver com você. A partir do momento que você passa pelo processo de cura, você vai definir, eu quero ficar no meu relacionamento, eu quero sair fora e vivenciar uma outra coisa. E é isso uma decisão que eu vou te ajudar também nesse processo a tomar essa decisão, ok? Esse é um projeto, ok? Mas além desse projeto, deixa eu te falar, eu preparei um negócio, uma coisa muito importante. Tem coisa boa também. Olha, eu esqueci o nome como é que é o nome da menina que perguntou? Rômulo, eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo. O que eu falo eu digo a conversa pós-traição. Exato. Eu não sei o que eu falo com meu marido. Eu não sei como me colocar. E aí, eu criei um manual da conversa pós-traição. Olha só, ninguém sabe lidar com isso. Ninguém sabe lidar com isso. Então, olha só, você não sabe o que falar, você não sabe como se colocar, você não sabe se você tem que ser mais incisiva, se você tem que ser mais compreensiva, se você tem que ser calma. Olha só. Ou mais aberta, ou mais restritiva, ou mais porrada, tipo, é isso. E a gente construiu isso. Eu construí todas as situações que você pode passar, dependendo das decisões que você quer vivenciar e o que você precisa falar. E mais do que isso, o que você precisa evitar falar. É nesse momento que muitas coisas acontecem de ruim, porque a emoção toma conta e você não sabe exatamente. Eu criei um manual para em cada situação você saber o que você precisa falar, quais são as frases, aquilo que você precisa expor e tudo mais. Além disso, a gente preparou um bônus, né, vida? E esse bônus é o bônus onde a Isabela se abre mais, conta detalhadamente. Esse bônus tá sensacional. Conta detalhadamente essa história nossa da traição. Sim. E é um bônus que ajuda e dá o suporte no processo de cura, que é o detox antidepressão. Detox antidepressão. Isso é porrada. A traição arrebenta com você, arrebenta com a sua autoestima, arrebenta, te traz sentimentos ruins que te levam a ficar para baixo, te levam a você começar a ter uma autoestima muito lá embaixo. Você não consegue passar por um processo de cura sem levantar. Não, vida, deturpa mesmo a visão da sua autoimagem, de quem você é, sobre o seu caráter, princípio, sua personalidade. Eu falo que é um processo mesmo de destruição. É como se você começasse do zero. Você fosse se olhar e falar assim, quem eu sou? Será que eu tenho que melhorar? Será que eu tenho que ser mais assim? Eu falo isso, você vai procurando talvez uma ilha de estabilidade naquela mar de turbulência que você está vivenciando. Só que eu preciso de um eixo, eu preciso voltar para o meu eixo. E eu falo, cara, isso daí são os tópicos que fizeram eu sair do buraco. Essa é a verdade. Eu fui do 0 ao 100 dentro do detox. E aí eu e Isabela criamos esse detox, que é um material em videoaula, onde a gente mostra exatamente qual o processo, o que acontece com você após uma traição, o que acontece na sua mente, nos seus sentimentos, e mais do que isso, o que você precisa fazer, na prática, para você sair dessa tristeza profunda, sair dessa questão de depressão, sair dessa autoestima, elevar a sua autoestima e conseguir passar por um processo de cura. Esse detox anti-traição são videoaulas com PDFs. Você vai pegar, vai ouvir, vai ver e vai exercitar. São práticas. Na prática, porque só falar não resolve. E reconstruir a sua autoestima. Além disso, o projeto, a cura, a gente está entregando um bônus também, que são os cadernos da cura. São cadernos que você vai levar, tá? Vai levar antidepressão. É o detox antidepressão, tá, gente? Detox antidepressão. Você muitas vezes entra no looping, tá? No looping. Ela fala detox antidepressão. Muitas vezes você entra no looping, tá? No looping que você não consegue sair. O looping é o seguinte: você tá triste, tá depressiva,
e aí você começa a se olhar de uma maneira muito ruim, e aí a sua autoestima vai lá para baixo. E aí sua autoestima lá para baixo, você entra no looping que você fica mais triste ainda. E aí com mais tristeza, com mais depressão, com mais apatia, a sua autoestima diminui. E aí você fica mais para baixo. Você entra no looping e você não consegue sair. Detox, antidepressão. A gente mostra exatamente como você romper desse looping, se sentir uma pessoa extremamente com uma autoestima lá em cima e conseguir construir essa cura de uma maneira mais efetiva. E a gente entendeu que a gente precisava de um terceiro bônus que seria que é os cadernos da cura. Os cadernos da cura. São cadernos em PDFs todos bem bolados, bem preparados, onde em cada fase daquela que você ouviu, que eu falei, que é necessário para você atravessar para conquistar a cura, em cada fase existe ali um PDF com um resumo daquilo que você está vendo, com exercícios para você responder e ali também algumas frases para você ser incentivado a vivenciar aquilo. E mais do que isso, você tem ali as atividades que você vai fazer naquele dia e que vai começar a construir o processo da cura. Gente, esse é um projeto que eu e Isabela, a gente tem uma alegria muito grande, sabe? Uma alegria muito grande porque a gente tá colocando ele agora à disposição das pessoas, né? A gente fala sobre traição há muitos anos. A gente sentiu um chamado de falar sobre relacionamento também porque a gente passou por muitas dificuldades, né? Por muitas dificuldades. E a gente não encontrava em lugar nenhum alguém que pudesse direcionar a gente e que pudesse mostrar um caminho e uma direção. E olha só. Entender as feridas, né, que foram passadas por esse processo. Acho que é o principal. É você conseguir ter pessoas que você fala assim, aconteceu, e se a pessoa passou por isso, é óbvio que eu posso passar também. É isso. A gente buscou de uma maneira prática aquilo que funciona, aquilo que é rápido, o que é mais efetivo para você colocar em prática. A gente criou o Projeto A Cura, 7 fases. A gente colocou o Detox Antidepressão, que vai te levar a se desintoxicar. Eu sei que tem vários sentimentos ruins aí que você está levando. Vários sentimentos ruins, a Isabela levava naquele momento. Você precisa se desintoxicar daquilo para você ter uma visão mais clara daquilo que você quer viver. A gente tem o manual da conversa, aquilo que você precisa conversar, manual da conversa pós-traição, aquilo que você precisa falar, expor, como você se posicionar. E você tem os cadernos da cura. Olha só, esse é um projeto. Esse projeto tem transformado a vida de várias pessoas. Nossa vida foi mudada com esse conteúdo e essas informações que a gente disponibiliza nesse projeto. Eu queria convidar você que tem um desejo que precisa ser curado para começar a construir um relacionamento extraordinário. Não tem como. Um coração ferido, ele não consegue bater de uma maneira correta. Você não consegue construir as coisas que você gostaria de construir. O Projeto A Cura vai carregar essa dor com você. De uma maneira rápida, em até 7 dias, para você começar a experimentar. Olha só, existe um outro lado, gente. Existe um outro lado. Eu sei que você não escolheu essa traição, eu sei que você não é culpado. Não tem culpa dela. Eu sei que você nem imaginava e nem podia estar preparada para receber isso. Mas você tem a possibilidade de se curar e viver tem o outro lado do rio ainda melhores. Exatamente. Eu garanto que é muito o outro bom. Lado do rio. Olha, o estúdio está perguntando aonde eu compro. Presta atenção. Você que tem interesse, você vai sair daqui agora, depois dessa live. A gente fez um post hoje. Um post. Você vai ver um post que é muito legal, porque tem as nevezinhas caindo ali e tudo mais. E aí, o post fala assim, o único jeito de você superar a traição. O único jeito. Você vai lá nesse post e vai seguir a sequência desse post, tá? No final, você vai mandar uma mensagem para mim. Cura. É só essa mensagem. Você não vai escrever mais nada. Cura, tá? Vai ver no post ou por direct, vida? Não, lá na mensagem. Na mensagem lá, olha, vai colocar o comentário. No comentário do post você vai falar cura. E a gente vai te enviar esse projeto, tá? O link. Não é mensagem, não? Você tem que comentar no post. É uma mensagem. Lá no post, você vai comentar eu quero saber. Post. Exato. Isso. Você vai lá no post, a pessoa vai lá no post e vai comentar. Cura. Ela vai escrever só isso, cura. E aí a gente vai enviar um link. E deixa eu falar, a gente está abrindo esse projeto agora. Então existe um valor muito promocional que a gente está de abertura. A gente não sabe até quando que esses valores vão continuar, de verdade.
A gente está numa fase de experimentação aqui dessa plataforma, tá? E a gente está disponibilizando isso por um valor ainda que é inicial. E a gente não sabe até quando esses valores vão continuar, tá bom? Então, é um valor promocional que eu acho que vale muito a pena. E se você tem essa ferida aberta aí, eu aconselho muito que você vá lá no post, comente cura e siga junto com a gente nesse projeto. E aí, vida? Mais alguma coisa para falar? Abri minha caixa preta. Hoje você abriu. Eu até falei isso na outra live, que quem queria fofoca, eu falei, não vem com fofoca não, é para aprender. A gente vai abrir a ferida, a gente faz isso, que é para curar a ferida dos outros. Tem cura. A Carolina fala, sinto raiva também. Exato, raiva. Raiva, ela te traz uma sensação de raiva, poder. você foi simpática, é ódio mesmo. Vai subir ódio mesmo. É isso que tem que uma tirar. merda. Quando você fala exatamente isso aí, uma merda, essa raiva. Só que isso aí te dá uma sensação de poder no instante, mas a traição, ela não tem a ver muito com poder. Ela tem a ver com o seu valor. Final, eu queria falar sobre isso, para vocês focarem muito nisso. Se eu não tivesse buscado me curar, buscado ferramentas, passado pelo processo, todo esse processo, sair dessa tristeza, imagine, eu não estaria vivendo o relacionamento que eu vivo hoje. Porque provavelmente eu teria saído da nossa relação ou mantido uma relação distante, de mágoa, talvez até de vingança, porque isso passou pela minha cabeça. Várias vezes eu pensei, por que eu vou dar na mesma moeda? Ele acha também que eu não sou uma mulher interessante, que eu não sou uma mulher desejável, que eu não recebo mensagem de homem. Eu não teria construído, junto com ele, a relação que a gente construiu. Se eu não tivesse me curado. Não adianta você tentar tapar, tamponar, ficar ouvindo coisas para elevar seu ego, gente te dando tapinha nas costas. Eu passei por essa merda também, sabe o que eu fiz? Fui lá e saí com o cara. Faz isso mesmo que ele vai aprender, vai ter medo de te perder, fica dando gelinho. Nada disso vai resolver o problema. Não vai resolver, porque quando você estiver sozinho na sua casa, com pensamentos ruins, você vai ter que lidar com essa dor. E você não vai lidar com ela sozinha. É sobre você, é sobre você. Sozinho sozinho. É sobre você, exatamente. Olha, vivo isso 6 meses, já não suporto mais essa dor. É exatamente isso. Lá no projeto eu conto a história de uma senhora, isso, né, de 60 e poucos anos, que viveu 40 anos com essa dor, né? Eu encontrei ela no hospital. Esse é um peso que atrapalha e impede você de viver de uma maneira livre e construir aquilo que você pode construir, independente daquilo que aconteceu. Aquilo que te aconteceu não define aquilo que você pode viver. Beleza? Olha só, para quem quer acessar no post, vai lá no post, faz um comentário, cura, tá? É só ler o post, chegar até o final, comentário no post, cura, e eu vou te direcionar para você entrar nesse projeto junto com a gente e vivenciar os melhores dias e construir, né, vida? Aquilo que a gente conseguiu construir a partir da traição. Com toda certeza. Vamos para cima? Sempre. Então tá bom. Gente, olha só, foi muito bom estar com vocês, tá? Até a próxima semana. Live Segredos de Família, toda segunda-feira, 21h30. E eu espero você que precisa da cura lá dentro do projeto para a gente se encontrar e caminhar junto nessas fases do processo. Beleza? Um beijão para todos e até breve, né, Vina? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.